Irmãos, o livro de Levítico, capítulo 6, o título diz Sacrifício pelos pecados voluntários. Nós vamos ler até o versículo 13 e a partir do versículo 8 tem o título A Lei do Holocausto. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado o perdido, o negar com um falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. A lei do holocausto. Versículo 8, disse mais o Senhor a Moisés: Dá a ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar, toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre toda a pele nua, e levantará as cinzas do altar, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Podem sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, mais uma vez um louvor novo trouxe a mensagem para a gente hoje. Tem um louvor, eu não sei se é um rapaz ou se são dois irmãos, são novos. Eu sei que são bem novos. Esqueci o nome deles e o louvor especificamente, numa parte do meio do louvor, onde esse rapaz ministra, ele ministra essa palavra: o fogo arderá continuamente sobre o altar, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Ele fica repetindo isso. Mas para a gente entender o objetivo dessa ministração, ou o impacto dessa ministração, a gente precisa entender toda essa parte inicial do capítulo 6 de Levítico. Porque a partir do versículo 1 ao versículo 7, a Bíblia nos fala sobre o sacrifício pelos pecados voluntários. E como eu já falei aqui para os irmãos, na época do Velho Testamento era necessário que a humanidade aprendesse que o pecado leva à morte. Então toda vez que alguém pecava, era o sacrifício voluntário, ou seja, pequei, estou assumindo que eu pequei, vou lá no sacerdote, trouxe um carneiro, um cordeiro perfeito. Aí ele fala, conforme, em versículo 6, conforme a tua avaliação. Ou seja, você vai lá, você vai ver, vai avaliar o cordeiro e vai determinar qual é o melhor deles. Qual é o perfeito que você tem. Você vai pegar o melhor que você tem e vai matar. Você vai levar para o sacerdote matar. É forte isso, né, irmão?
Você imagina você hoje com um rebanho, aí você precisa escolher o melhor do seu rebanho e levar e matar ele. Você consegue sentir isso dentro de você? Porque essa é a intenção de Deus. Que você sinta o peso da morte. E o que está trazendo o peso da morte para a tua vida? O pecado. Então era necessário o sacrifício de um cordeiro perfeito, de acordo com a tua avaliação. E no versículo 2 diz, quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa ao Senhor. A partir desse momento, várias ofensas. E no versículo 3, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Ou seja, pecar, cometer ofensa contra o Senhor, deu vários exemplos no versículo 2. Ou qualquer pecado. Você não só vai ter que restituir, ainda pede que seja restituído 1/5 a mais. Caso seja dívida, ou se você achou e mentiu, disse que não achou, enfim, pegou empréstimo e não pagou. Ou todo tipo de pecado, ou seja, era necessário haver o sacrifício de um cordeiro. E no versículo 7 diz, e o sacerdote fará expiação, ou seja, pegará esse cordeiro por ela diante do Senhor. Vai colocar ele diante do Senhor. E o sacerdote vai fazer o sacrifício, vai fazer o ritual todo do sacrifício. E será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez. Ou seja, a pessoa que trouxe, deu a iniciativa, falou, pequei, trouxe o cordeiro aqui, deu para o sacerdote fez o ritual. Essa pessoa será perdoada de todas as coisas que fez, tornando o cordeiro que está sendo morto, por isso, culpado. Está sendo colocada a culpa naquele cordeiro e ele vai morrer por causa disso. Então, Deus está permitindo que tire o pecado de você e coloque naquele cordeiro. Está entendendo, irmão? Tire o pecado de você e coloque no cordeiro. E esse cordeiro vai morrer com a culpa. E o seu pecado já não existe mais. Então, você consegue entender que o sacrifício de Jesus talvez tivesse muito mais peso para o povo daquela época do que para hoje? Você consegue colocar a sua culpa em Jesus? Imagina Jesus hoje vivo na sua frente, você colocando a sua cruz, matando ele na cruz. Eu sinto muito a presença de Deus aqui. É muito forte isso, irmãos. A gente precisa entender o peso do pecado na nossa vida. Porque Jesus fez isso antes de eu e você existirmos. Ele fez um sacrifício perfeito. Um sacrifício eficaz e definitivo. Não há mais sacrifício de morte após a vinda de Jesus. Jesus se tornou o cordeiro do sacrifício para nós. Nós precisamos entender que esse sacrifício tem uma seriedade muito grande, porque todo o povo do Velho Testamento fazia o sacrifício do holocausto, matava um cordeiro quando havia um pecado. Você imagina quantos cordeiros não morreram? Jesus veio para que esse ritual encerrasse. O último sacrifício foi feito em Jesus na cruz. Por isso que o sangue de Jesus que nos livra de todo pecado. Porque ele é o sacrifício perfeito. Eu queria ler para os irmãos em Hebreus, capítulo 9, dos versículos 11 a 14, diz:
O sacrifício de Cristo não se repete, ele é perfeito e eficaz. Não há mais necessidade de sacrifício. Mas diariamente a gente precisa entender que cada vez que nós pecamos, nós estamos matando Jesus na cruz. Nós temos que tirar isso da nossa vida. Tirar o pecado para não ter esse sacrifício da cruz diariamente na nossa vida. Versículo 11, capítulo 9 de Hebreus diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, ou seja, se sangue de bodes jogado nas pessoas que pecaram, os santificam, quanto à purificação da carne, ou seja, tira o pecado da carne, muito mais, versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, perfeito, a Deus. Esse sacrifício purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Um sacrifício definitivo, perfeito e eficaz. Ou seja, a primeira parte do capítulo 6 de Levítico se cumpre até hoje no sacrifício de Jesus na cruz. Diariamente, enquanto nós pecamos e nós corremos para Jesus para pedir ajuda, para pedir auxílio, para pedir perdão, para estar aos pés do Senhor e pedir revestimento. E aí, a segunda parte do capítulo 6, a partir do versículo 8, diz a lei do holocausto. E essa parte, irmãos, não só a primeira parte ela está viva até hoje pelo sacrifício de Jesus, mas a parte da lei do holocausto, ela tem que estar viva até hoje, mas em nós. E aí que vem a revelação espiritual dessa parte, porque o versículo 8 diz: disse mais o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. Ou seja, fez o sacrifício do cordeiro, pegou o sangue purificou o pecador. Aí vem a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar. E aí começa o mistério, irmãos. A lareira do altar é o centro. O altar, a mesma palavra utilizado para lareira, em hebraico, também é utilizada para coração. O sacrifício precisa ser queimado na lareira. O sacrifício precisa ser queimado no coração. E a gente precisa entender essa associação. E aí eu pergunto para os irmãos, qual é o altar de hoje? Nosso corpo. O coração é o centro do altar. O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Para isso eu quero ler para os irmãos aqui 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, que diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, ou seja, preço de sangue. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A gente precisa, irmãos, glorificar a Deus no nosso corpo. Os sacrifícios, eles precisam ser feitos no nosso corpo. Porque é muito fácil a gente ir para a rua, pecar deliberadamente, vir para a igreja e orar e jejuar, e está tudo bem, e resolveu, passou. Se a gente entender a seriedade do pecado, a gente vai começar a ficar sem graça de pecar.
Porque eu me sinto sem graça quando faço algo errado. Eventualmente, você vai se envergonhar tanto de você mesmo que você não vai conseguir fazer mais aquilo. E aí eu pergunto, irmão, será que a gente já chegou nesse nível de constrangimento? Pecado é um tema muito complexo, irmão. Mas a gente precisa entender aonde que é feito o sacrifício. Dentro do coração, ou seja, no centro do altar. No centro do santuário do Espírito Santo. Toda noite, até pela manhã, o holocausto se manterá aceso o fogo no altar. E aí, eu já falei aqui com os irmãos, e é sempre bom repetir. Fogo em hebraico é Esh. São duas letras. Aleph e Shin. E quando você estuda os pictogramas, ou seja, letra a letra, Aleph significa Deus, e Shin significa destruidor. A gente tem essas passagens em Deuteronômio, capítulo 4, no capítulo 9, eu vou ler rapidamente para os irmãos, no capítulo 4, versículo 24, diz, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. E a gente tem a ideia de que fogo consumidor é algo para destruir, irmãos. Mas quando fala fogo consumidor, também quer dizer aquele que traz a justiça. Então, Deus traz a justiça para a tua vida, por exemplo, no capítulo 9, versículo 3. Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti, é fogo que consome. E os destruirá, falando sobre os inimigos. E os destruirá, e os subjugará diante de ti, assim. Os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Ou seja, duas passagens em Deuteronômio falando que Deus é fogo consumidor. Então, é muito fácil para quem, daquela época falava o hebraico, entendia que Deus, quer dizer, o que o fogo era um elemento espiritual que trazia ao mesmo tempo Deus e consumir. Então, como que a gente vai fazer esse fogo, que é algo que vem de Deus, que precisa queimar, no centro do altar? O fogo, ele precisa... Aí a gente continua aqui. O sacerdote... Versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. E ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Irmão, se a gente trazer isso para o dia de hoje, a gente precisa do fogo do Espírito Santo queimando continuamente no nosso coração. Não adianta a gente querer viver em espírito e andar na carne. Você está enganando a si mesmo. Se a gente vive em espírito, a gente anda em espírito. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, irmãos, mais as coisas do mundo te incomodam. Mais você quer estar na igreja ouvindo a palavra. Mais você quer aprender sobre o conhecimento da palavra. Menos você quer ver jornal, ver novela, ver série, ficar perdendo seu tempo com coisas do mundo. Deus dá certas coisas para a gente ter conforto, não para ter prazer. E a gente precisa ter sabedoria para gerenciar essas coisas que estão na nossa frente no mundo. E o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. Ou seja, a gente faz o sacrifício, dorme, com a consciência tranquila, acorda, aí esquece que orou ontem, esquece que fez o sacrifício ontem, pediu perdão a Deus, vai, começa o dia, já sai discutindo com o primeiro no trânsito, 7 horas da manhã. Quer dizer, o fogo, o sacerdote colocou a lenha? A gente precisa alimentar esse fogo, irmãos.
A gente precisa colocar a lenha, a gente precisa estar alimentando o fogo do altar continuamente. Andar em espírito, viver em espírito. E sobre ele porá ordem o holocausto. Ou seja, usar o sacrifício do dia anterior para colocar ordem na tua casa. Na tua casa, que eu digo no teu corpo, na tua mente. Organizar a bagunça. E sobre ele porá ordem no holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Ou seja, além de ter tido o holocausto, a oferta, ou seja, o sacrifício de Jesus que tirou, o sangue de Jesus te limpou do pecado, existem as ofertas pacíficas. Durante o dia, você vai alimentando aquele fogo com as suas ofertas pacíficas. Você vai alimentando o fogo com oração, você vai alimentando o fogo com louvor. Quando você prega para alguém, quando você lê a palavra, você está alimentando o fogo com uma oferta pacífica. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Irmãos, para o fogo arder continuamente sobre o altar, a gente precisa que o Espírito Santo esteja presente na nossa vida. E a gente precisa entender que quando há o pecado, o Espírito Santo se afasta. E aí começa tudo de novo. Agora eu quero te perguntar, irmão, você vai lembrar de novo? Você vai parar para lembrar que foi você que está matando Jesus na cruz mais uma vez? E trazer essa culpa para dentro de você? Porque a gente precisa entender, a gente não vai, o sangue de Jesus não vai purificar a gente do pecado quando a gente for para a glória, não, irmão. É aqui. A gente tem que ir para a glória santo, a gente tem que buscar a santidade, buscar a perfeição. Longe de mim ser santo. Mas eu busco, irmão. E é difícil. E eu quero buscar cada vez mais, porque eu tenho certeza que Deus vai tirar a gente da terra quando a gente chegar nesse momento. Porque a gente crê na promessa, a gente busca a vida eterna na glória com Jesus. Eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu confio nele e o resto ele faz. Mas cabe a mim manter a chama acesa. Eu preciso dessa chama no altar queimando. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não deixa apagar o fogo, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Mais claro do que isso é difícil, irmão. Essa parte de Tessalonicenses é muito conhecida porque começa com o versículo 16 dizendo: regozijai-vos sempre. Versículo 17, orai sem cessar. Versículo 18, em tudo dai graças. Aí no 19, é mais complexo, né? Não apagueis o Espírito. Alimente o fogo do Espírito Santo no seu coração, no centro do altar, do templo do Espírito Santo que é o teu corpo. Alimente com ofertas pacíficas, não deixe o fogo apagar. Não apagueis o Espírito. E em Efésios, irmãos, Efésios 5, versículo 18. Em Efésios, irmãos, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, irmãos, hoje nós temos que nos lembrar do sacrifício de Jesus. Tentar associar, irmão, de alguma forma, dentro da sua vida, dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, que o seu pecado, a cada dia que você peca,
sacrifica Jesus na cruz mais uma vez. É muito fácil, irmão, para o povo do Velho Testamento associar isso. Porque eles tinham que matar um cordeiro todo dia. Pecou, mata. Aí pecou amanhã, mata mais um. Pecou de novo, mata mais um. Aí meu filho pecou, vou ter que matar mais um por ele também. Então hoje são 2. Você sai matando, daqui a pouco você não tem mais cordeiro para matar. Você vai chegar uma hora para eu matei todo o meu rebanho, cara. Acabou. Por quê? Porque eu pequei. Aí vem Jesus, se oferece como cordeiro sem mácula, perfeito na cruz, por mim e por você. E a gente não vai trazer esse peso para a nossa vida? A gente precisa ter responsabilidade com isso, meu irmão. A gente precisa entender que o sacrifício de Jesus foi por mim e por você. E que cada vez que a gente peca, mais uma vez você assassina Jesus na cruz. Porque só o sangue dele, irmãos. Só o sangue de Jesus. Para nos purificar de todo pecado. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.